graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém. Meus irmãos, será que obedecer à vontade divina garante que nós jamais passaremos por aflições? Ou será que se nós estivermos passando por alguma aflição, é porque nós estamos fora da vontade de Deus? E será que, quando estamos em aflições, a aparente demora de socorro do alto, quando a aflição parece que vai nos consumir, quando o cansaço não nos deixa enxergar nenhuma saída no horizonte, será que significa que o Senhor se afastou? Será que significa que o Senhor abandonou nos abandonou no momento mais difícil da nossa vida? Na última oportunidade, nós expomos pela segunda vez o milagre da multiplicação dos pães, onde nós aprendemos sobre a proclamação do Evangelho e fomos desafiados pela palavra de Deus a proclamá-lo com as nossas forças. Aprendemos que todo milagre é um sinal e que a multidão faminta, ela apontava para a necessidade universal dos homens. E vimos também como as sugestões e planos dos homens, nossos planos, nossas sugestões, são muitas vezes desculpa para a desobediência e desculpa para a falta de fé no poder do Senhor. Vimos que devemos confessar a nossa impossibilidade de obedecer ao Senhor e levar a Ele os nossos recursos, que são sim limitados, para dependermos então dEle, para proclamarmos o Evangelho dEle, no poder dEle, para a glória dEle. E assim saciar as pessoas com Cristo Jesus. Avancemos então no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: logo em seguida, Jesus mandou os seus discípulos embarcar e que fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era fustigado, sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, coragem, eu sou. Não tenham medo." Até aqui. Não feche a sua Bíblia ainda. Eu não costumo fazer isso, mas vá um pouquinho à frente no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, verso 45. Nós temos uma outra narração deste mesmo episódio e eu quero ler apenas 3 versos com os irmãos. Marcos, capítulo 6, verso 45. A Santa Palavra nos diz o seguinte: "E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo Jesus que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante." Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome a qual nós te invocamos,
como Pai, no poder do Espírito Santo de Deus. Clamamos a Ti, Senhor, Tu que se faz presente, Tu que é glorificado sobre toda a terra, sobre todo o céu, Tu que hoje é adorado em todas as igrejas. Nós aqui humildemente clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos auxilie a compreender esta palavra e que Teu Santo Espírito traga aos nossos corações cansados, sobrecarregados, aflitos e afligidos, fustigados por ondas de preocupações e problemas, que Tu traga consolo, paz, coragem, ânimo. Nós possamos olhar para Ti, Senhor, depender de Ti, esperar em Ti, nos alegrarmos em Ti e caminharmos com esperança por causa da Tua palavra. Ajuda-nos também, Senhor, a termos a nossa atenção a esta palavra, acalma os corações das nossas crianças, que nós tenhamos um bom tempo de reflexão, onde o Teu nome seja glorificado, que eu fique escondido atrás da Tua palavra, que o Teu evangelho resplandeça e o nome do Teu Filho apareça. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que Jesus é um rei soberano que governa, cuida e intercede pelo seu povo. Note que eu falei no presente, porque Deus é, porque Jesus é o eu sou. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Aleluia. Veremos a autoridade do Senhor sobre os seus discípulos, sobre a multidão e sobre os eventos naturais e, além disso, sobre as aflições. Veremos o cuidado do Senhor sendo atencioso com as pessoas e com os discípulos temerosos. Veremos ainda que o Senhor é um intercessor que nunca deixou de orar e que vive a interceder pelo seu povo. Ao final, nós faremos algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Todos nós precisamos crer no governo soberano de Jesus e no cuidado dele para conosco e na sua intercessão em nosso favor como nosso sumo sacerdote. Porque nós vivemos num mundo pós-queda. Vivemos num mundo hostil e aparentemente caótico. Num mundo de injustiças e perseguições, onde nós passamos por inúmeras aflições. E a nossa fragilidade ela é demonstrada por uma fé pequena e vacilante. Portanto, o meu objetivo é mostrar que Jesus é o rei que governa todas as circunstâncias deste mundo. E assim também todas as circunstâncias das nossas vidas. Para que nós vejamos a sua doçura e o seu cuidado e atenção para conosco. E por fim, para que descansemos nele, mesmo em nossas aflições, olhando para aquele que é todo-poderoso, que glorificado à destra do Pai, intercede por cada um de nós. Irmãos, quem aqui nunca passou por uma aflição? Quem aqui está passando por alguma aflição? Quem aqui passará por uma aflição? Que essa palavra seja um consolo para cada um de nós. Vejamos em primeiro lugar a autoridade do Senhor. Jesus, ele ordenou, obrigou, como nós lemos em Marcos, insistiu. O verbo aqui utilizado ele é muito forte, ele pode ser traduzido por forçar. Forçar. Jesus, então, ele forçou os seus discípulos a entrarem no barco e seguirem adiante dele. Note, em outras ocasiões, a presença dos discípulos, enquanto Jesus se despedia das multidões, não incomodou ele.
Nós vimos isso no capítulo 13 e veremos isso novamente no capítulo 15. E aí nós devemos nos perguntar, mas por que ele agiu assim neste momento? E nós podemos dar duas razões para isso. A primeira é revelada no verso 23. Jesus queria ficar sozinho para orar. Ele queria orar. Queria ficar sozinho com o Pai. A segunda razão é que ele estava afastando os discípulos para apaziguar a certo alvoroço. Isso fica claro quando nós observamos aquilo que João registrou sobre o desejo daquela multidão que ficou entusiasmada com o milagre da multiplicação dos pães. E nós lemos esse texto na liturgia, lá em João 6. Diz o seguinte: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho. Como alguns discípulos de Jesus tinham também a ideia de que o Messias seria um libertador terreno, alguém que libertaria Israel do jugo de Roma. Que Jesus instauraria um reino político. O Senhor não quis então que eles ficassem ainda mais confusos, ou que, levados pela multidão, tomassem então partido com o entusiasmo popular. Por isso ele ordenou que partissem. De certa forma, além de querer orar, Jesus estava poupando os seus discípulos de uma tentação desnecessária, apesar que ele coloque eles em outra. Isso permitiria então que ele controlasse a multidão mais facilmente e despedisse eles para suas casas. Lembrem-se, eles passaram o dia todo com o Senhor. Enquanto seus discípulos não tivessem partido, a multidão também não se moveria. Era necessário que houvesse as pessoas mais próximas partindo para que acalmasse um pouco. Essa ordem, meus irmãos, demonstra que os discípulos eles obedeceram a contragosto, implicando uma certa relutância deles em deixar Jesus para trás. Ele forçou eles a ir. Talvez porque também quisessem fazê-lo rei, porque talvez entendessem, não, agora é a hora. É o momento. Eu autorizo. Ou simplesmente porque não queriam se afastar do Senhor. Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor com muita pressa. Os discípulos não queriam se afastar, ainda que não o compreendessem como nós compreendemos. Mas vemos então, em segundo lugar, uma obediência sem explicações. Eles foram constrangidos, pois por iniciativa própria, eles jamais teriam deixado Jesus. Nós deixamos Jesus tão facilmente. Veja, eles temiam ir para o mar sem ele. E nós nos colocamos em situações de perigo com tanta facilidade. Talvez, como Moisés, eles possam ter dito: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Nós lemos esses dias. Êxodo 33. Eles também não queriam deixar o Senhor sozinho, num lugar deserto, quase anoitecendo e sem nenhum barco à sua disposição. Ao enviá-los ao mar, note que Jesus, ele demonstrou a sua soberania sobre o caminho dos seus servos. Os nossos caminhos estão sob a mão soberana do Senhor. É Ele quem nos guia, ensinando-nos que até mesmo as dificuldades que nos chegam vêm pela sua mão soberana. Afinal, foi no mar que os discípulos encontraram a tempestade. Eles obedeceram sem questionar. Relutância é diferente de questionamento. Eles apenas seguiram a instrução do Senhor. Isso nos ensina que nós devemos confiar na direção divina.
ainda que ela contradiga aquilo que nós imaginamos ser correto ou aquilo que os nossos corações acham que é correto. Nós devemos confiar na direção divina. Calvino, ele diz que nós devemos louvar o espírito de submissão daqueles que põem mais elevado valor na autoridade do seu mestre celestial do que em tudo que seria possível pleitear. Pois, de fato, real e perfeitamente, nós não obedecemos a Deus, a menos que implicitamente nós sigamos tudo que Ele ordena, embora os nossos sentimentos sejam opostos. Sem dúvidas, há sempre melhor razão para cada coisa que Deus faz, mas algumas vezes Ele oculta essas razões de nós por algum tempo, com o fim de nos instruir para não sermos sábios a nós mesmos, mas dependermos inteiramente da expressão da sua vontade. Eu tive que compartilhar isso inteiro porque Calvino é maravilhoso. Isso sintetiza muito. Mas veja, quando eles obedeceram, a noite desceu sobre eles. Eles obedeceram, tomaram o barco, mas no desenrolar da história, a noite desceu sobre eles e eles foram então apanhados por uma tempestade. Veja, não apenas anoiteceu, não apenas as trevas os cobriram, mas com ela as aflições chegaram. Logo depois que deixaram a praia, eles passaram a enfrentar uma tempestade. Eles não podiam avançar, forçados a remar com toda a força, não tiveram mais progresso do que ir até a metade deste mar, que na realidade é um lago. As horas foram passando e eles continuaram no meio da tempestade, o vento continuou assolando, as ondas continuaram a bater no barco, eles continuaram a remar com todas as forças que tinham e cansados e frustrados, continuavam no meio do lago. Com certeza, eles se perguntaram: onde está Jesus? Onde está Jesus? Será que ele nos abandonou? E quem aqui no meio de uma aflição, no meio de uma noite escura, no meio de uma tempestade, no meio do cansaço, no meio do desânimo, não pensou: onde está Jesus? Será que ele me abandonou? Quem nunca perguntou isso, que jogue a primeira pedra. É muito difícil entender por que nós sofremos quando estamos obedecendo a Deus. Porque a ideia que nós temos é que se nós obedecemos, então seremos abençoados. E se nós não obedecermos, então seremos castigados. E muitas vezes nós vemos a vida muito claramente em preto e branco. Mas há uma diversidade de cores e tons nas coisas de Deus e na nossa vida. Para não dizer que há 50 tons de cinza, que eu acabei de falar. Muitas vezes nós julgamos ações de homens. Muitas vezes nós julgamos aquilo que estamos vivendo. Muitas vezes nós julgamos as ações de Deus apenas em 2 tons: bom ou mal. E erramos porque em Deus é sempre bom. A mais amarga providência divina tem bom propósito, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Já os homens são sempre maus. Os nossos pensamentos, as aflições, as perseguições, tudo. Mas aí sim, há uma gradação inteira de cores. Mas a consequência deste pensamento: se obedecermos, seremos abençoados, e se não obedecermos, seremos castigados.
é um pensamento errado, e a consequência desse pensamento errado é a seguinte: que quando as coisas estão tranquilas, isso significa que nós estamos bem com Deus. Somente quando somos afligidos é que nós desobedecemos a alguma coisa e temos que parar para pensar. Mas se nós vivermos assim, irmãos, nós vamos de mal a pior, porque nem sempre é assim. A Bíblia fala sobre falsos profetas que profetizam e as coisas se realizam, mas que dizem ao povo: vamos seguir outros deuses. Lutero escreveu que o ensinamento, ainda que faça chover milagres, se for contrário à palavra de Deus, ele não quer, ele abre mão, é demoníaco. Hebreus nos diz que Deus disciplina os filhos, e se ele não disciplina, é porque são bastardos. O caos dos discípulos aqui é um exemplo. Veja, eles estavam obedecendo e foram afligidos. Essa forma de pensar que se nós obedecermos, a nossa vida será um mar de rosas, é enganoso, decepciona, é uma forma de pensar perigosa. Quantos falsos crentes creem estar bem com Deus porque não estão passando ou vivendo nenhuma aflição? Evoco novamente Hebreus: o Pai não disciplina bastardos. Nós estamos lendo Jó. Devemos refletir sobre isso. Mas os discípulos obedeceram e enfrentaram dificuldades, nos ensinando que seguir a Jesus não nos livra das aflições e das provações. Na nossa leitura bíblica comunitária, agora, entre os 3 livros, estamos lendo Jó. Nós vemos que os amigos de Jó afirmavam que ele estava passando por tudo aquilo porque havia pecado e não estava confessando. E nós sabemos que esse não é o caso. É difícil e é doloroso sofrer aflições enquanto estamos fazendo a vontade de Deus. Contudo, nós devemos lembrar o seguinte: foi o Senhor quem enviou estes homens para o meio daquela tempestade. Ele sabia da tempestade, ele sabia das condições climáticas. Este lago fica perto do Monte Hebron. Há um vale, o Monte Hebron sempre com neve. E aquela brisa gelada encontra o ar quente embaixo do deserto, e comumente tempestades aconteciam do nada. Jesus sabia de tudo isso, mas ele enviou mesmo assim. O Senhor pode nos enviar para aflições, para nos disciplinar por conta de erros. Sim, Ele pode. Mas Ele pode também nos enviar com outros objetivos. Com objetivos de nos edificar, de nos fortalecer, de nos santificar ou de nos preparar para algo por meio destas aflições. Eu convido os irmãos a assistirem novamente aquela mensagem do culto de ação de graças do ano passado, onde eu expus o Salmo 119, verso 71. Foi bom eu ter sido afligido. Para quê? Para que eu aprendesse os teus estatutos. Nessa pregação eu listei umas 20 razões por que nós somos afligidos. Observe que os discípulos, eles estavam sozinhos. Quando afligidos, nós muitas vezes pensamos que se nós estivéssemos vivendo os tempos bíblicos, as coisas seriam mais fáceis. Seria muito mais fácil eu passar por tal situação ou pela situação que eu estou vivendo agora, por essa dificuldade, por esse aperto, por esta enfermidade, se Jesus estivesse comigo, próximo a mim.
Se Jesus estivesse no quarto ao lado, tudo seria mais fácil. Veja, Jesus não estava com eles. Ah, pode dizer alguém, mas ele chegou ao barco, né? Mas os discípulos não sabiam disso. Eu concordo que Jesus não vem fisicamente nos visitar em nossas aflições, como aconteceu ali. Mas isso nos ensina uma coisa. Paulo escreveu que nós não andamos pelo que nós vemos, mas por fé. Nós vivemos por fé, não por aquilo que nós vemos. Fé, quando as coisas estão boas, não é fé. É viver uma realidade. Fé naquilo que você está vendo, a palavra de Deus diz que não é fé porque você está vendo, então você não espera nada. Fé é na noite, fé é na tempestade, fé é quando você não está vendo nada acontecer, fé é quando você olha para os lados e parece que o Senhor está longe de ti. Veja, o povo que viu milagres de Jesus, pouco tempo depois estava gritando pela crucificação. O povo que viu as pragas no Egito, que viu o mar abrir, que viu aquela montanha com Moisés em cima na presença de Deus, com trevas, com trovões, com vozes, com trombetas, com tremor de terra, em pouco tempo estava adorando um bezerro de ouro, num carnaval. Nós precisamos confiar no Senhor, sabendo que Ele está conosco, não porque nós o vemos, mas porque nós cremos nele, porque sabemos que Ele está conosco. É muito fácil uma criança confiar no seu pai quando está de mão dada com ele. Mas é quando ela está sozinha que ela sabe que o pai zela por ela. Ela demonstra verdadeira confiança. Só que os nossos pais são carne, são falhos. Mas o nosso pai não. É espírito, é todo-poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Em segundo lugar, vejamos o cuidado do Senhor. Meu Deus. Jesus era ocupado, mas sempre atencioso. Jesus levou os seus discípulos para um local deserto para descansarem. Nós lemos isso no milagre da multiplicação do pão. Uma multidão não permitiu isso, veio atrás deles. Então o Senhor, que estava preocupado com seus discípulos que estavam vindo de viagem, cansados, e que também estava cansado, ele abriu mão do seu descanso, se compadecendo daquela multidão. Então ele curou a todos os enfermos daquela multidão, pregou o evangelho durante aquela tarde inteira e ainda os alimentou com um extraordinário milagre. O milagre da multiplicação, ele ocorreu bem após o meio-dia. E depois de todos haverem comido e ser recolhido as sobras, como nós vimos, Jesus então mandou os seus discípulos irem embora antes dele. E então o que ele fez? Ele se despediu da multidão, os despedindo para suas casas. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: isso dá alguma ideia da solenidade da despedida. Ele as despediu com uma bênção, com algumas palavras finais de exortação e de precaução, conselho e consolo, que pudesse permanecer com eles. Veja, meus irmãos, Jesus foi atencioso, Jesus foi carinhoso. Hoje nós observamos líderes que são intocáveis, líderes que não recebem o povo, líderes que fazem a pachorra de terem seguranças para evitar que o povo chegue
perto deles para se protegerem do povo. Mesmo cansado e ocupado, o nosso Senhor sempre tinha tempo para os seus. E hoje, glorificado, será que Ele não teria tempo para nós? Ao despedir as multidões, o Senhor fez um movimento contrário à prática de muitos líderes dos nossos dias, que fazem absolutamente de tudo para terem, para atraírem e para manterem multidões ao seu redor. Usam de ativismo religioso e de outras estratégias piores. Há tempo para tudo e para todas as coisas. O nosso Senhor nos ensinou que nós não devemos buscar as multidões. Ao mesmo tempo, nos ensinou que nós não devemos nos afastar com muita rapidez. Os discípulos haviam pedido para que Jesus despedisse a multidão para que fossem comprar alguma coisa, mas somente depois de alimentá-la é que o Senhor a despediu. Aprendemos que as coisas devem acontecer no tempo do Senhor, não no nosso tempo. Depois vemos o temor dos discípulos. Nós lemos lá em Marcos capítulo 6. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Note que eu vou pregar isso de novo. E aí nós vamos falar sobre andar sobre as águas. Jesus, ele viu aquele barco fustigado pelas ondas, pelo vento, subindo e descendo, mar agitado. Ele estava sendo açoitado pelo vento. As ondas batiam contra ele. Era uma situação difícil. Quem já viveu algo semelhante sabe o terror que é. Ele foi até os seus discípulos quando eles estavam em aflição. Ele viu a aflição do seu povo e foi até eles. Mas agora eles não temiam apenas a tempestade, mas temeram também a manifestação divina. Veja, eles remaram a noite toda e não saíam do lugar, e agora eles estão vendo uma figura indistinta aproximando-se deles sem nenhum esforço, no meio da ventania e da tempestade. De repente, um deles deu voz ao que estavam pensando: é um fantasma. Esse termo em grego é exatamente, transliterado, é exatamente fantasma. Após alguém gritar, o efeito manada, aquele fenômeno onde a mentalidade ou o caráter mais fraco se sobressai a de uma multidão, quando a gente vê um quebra-quebra, um linchamento, uma manifestação, geralmente é isso que acontece. Isso deu vazão. E aí de um gritar, é um fantasma, todos concordaram. Concordaram que tratava-se de um fantasma, então ficaram apavorados. É o termo que é utilizado. O medo, a aflição com a dificuldade, o cansaço com a dificuldade, deram a eles asas, a imaginação baseada talvez em alguma história de pescador. Somou-se a providência divina de os auxiliar, mais um temor, mais um medo. Então eles ouviram uma voz conhecida, a voz do Senhor, dizendo: tende bom ânimo, coragem, eu sou, não tenham medo. Observe que Jesus ele faz uma revelação messiânica aqui. As nossas traduções estão com sou eu, mas o grego não está sou eu, o grego está eu sou.
O verso 27, apesar de poder ser traduzido assim, literalmente é eu sou. E essa é uma clara alusão ao nome divino revelado lá em Êxodo 3, que foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de João. João registra Jesus dizendo sempre, eu sou. E no capítulo 8, Jesus diz assim, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está dizendo quem ele era. E ao ouvirem a voz conhecida do seu mestre, essa voz se revela como o próprio Deus, o Filho de Deus. Ao demonstrar o seu poder sobre o vento, sobre as ondas, Jesus estava exercendo as prerrogativas de ser ele, o Filho de Deus. Observe outra coisa. O Senhor não se deu a conhecer até que eles gritassem. Quando o Senhor estava a uma certa distância, ele já poderia ter dito, tenham coragem, eu sou. Mas não, continuou caminhando. Marcos ainda registra que ele caminhou como se fosse passar pelo barco em aflição. É estranho isso. E eles estavam no meio da aflição, enquanto o Senhor já estava se aproximando deles. Você entende onde eu quero chegar? A tempestade continuava. E eles acharam, naquele momento, aquele vulto mais terrível que a própria tempestade e gritaram. Foi somente então que Jesus se revelou, dizendo para que eles tivessem coragem, porque era Ele, porque não deveriam temer, porque era Ele. Mas note, conforme nós vemos no desenvolvimento do texto, e isso a gente vai deixar para a próxima mensagem, a tempestade ela somente cessou quando Jesus entrou no barco junto com Pedro. Vou dar um spoiler. Pedro sai do barco e afunda. Mas Jesus não deixa ele afundar. Então, quando Jesus entra no barco, trazendo o pobre coitado do Pedro, é que a tempestade cessou. Então, eles estavam na tempestade e o Senhor já estava indo na direção deles. Eles gritaram e o Senhor disse, eu estou aqui. Pedro diz, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus diz, vem, bora. E a tempestade continua e o vento continua e Pedro olha para o vento e não para o Senhor e afunda. Então Jesus entra no barco e cessa a tempestade. Meus irmãos, nós aprendemos que muitas vezes nós clamamos ao Senhor no meio da nossa aflição, no meio do nosso desespero. Nós clamamos e Ele nos responde por meio da sua palavra, exortando que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos bom ânimo, que nós confiemos nele. Contudo, isso não significa que a tempestade vai terminar imediatamente. Entende isso? Mas pastor, eu estou passando isso, eu tenho orado, eu tenho buscado. Filho, a palavra te diz, não teme, eu sou. Mas pastor, continua a aflição, eu tenho orado. Filho, você não está entendendo? A tempestade continuou, irmão. Vejamos a tempestade. Aliás, antes eu quero falar algo. Vejamos a tempestade sobre a autoridade de Jesus. Versos 25, 27 e 32. De madrugada, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. E disse, tende bom ânimo. Eu sou, não tenho medo. E, subindo ambos para o barco, o vento cessou.
Ao demonstrar o seu poder sobre o vento, a gravidade e as ondas, Jesus, então, ele exerceu as prerrogativas de ser o Filho de Deus encarnado. Note, a natureza, a criação, ela é totalmente submissa ao Criador. Contudo, mais do que cessar a tempestade, nós aprendemos que nenhuma aflição escapa do controle deste Senhor soberano. Veja, as tempestades, elas não são autônomas. As tempestades não chegam por acaso. Elas não são simplesmente uma força da natureza. Todas elas estão na agenda de Deus. Todas elas estão sob o controle absoluto de Deus. Todas elas estão sob o controle daquele que não permite que nenhum só fio de cabelo nosso caia, sem que tenha determinado e permitido que assim seja. As tempestades fazem parte do currículo de Deus para a nossa vida. São enviadas pela mão do nosso Pai para tanto nos aperfeiçoar quanto nos disciplinar, quando necessário. Sua finalidade aqui era levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus. Para agora e dá uma olhadinha na tua aflição. Se não foi por correção, o objetivo é que você tivesse uma experiência mais profunda com o teu Salvador. O texto não revelou o tempo em que a tempestade afligiu os discípulos. O que nós vemos apenas é que, ao anoitecer, o barco já era sacudido pelas ondas e que somente de madrugada Jesus foi então socorrê-los. Concluímos que eles foram afligidos então desde o início da noite até, no mínimo, depois das 3 horas da manhã, porque a quarta vigília da noite, de madrugada, como eu traduzi, era entre 3 e 6 da manhã. Podia ser 3 e 5, podia ser 6 horas ou 10 para as 6. E para quem está no meio de uma tempestade, cada minuto conta. Está cansado já da sua tempestade? Aprendemos então 2 coisas. Que o Senhor não os ajudou imediatamente, mas somente na hora que Ele, em sua sabedoria, conforme o beneplácito da sua vontade soberana, achou por bem. A segunda coisa que aprendemos é que o tempo de aflição pode ser longo, mas precisamos ter certeza de que no tempo certo, Jesus virá em nosso socorro. No tempo certo, Jesus virá ao nosso socorro. Observe, meus irmãos, que essa não foi a primeira vez que os discípulos estiveram expostos a uma tempestade num barco. Lembra que a gente já viu isso? Agora, na primeira vez, o Senhor estava com eles. Estava dormindo, tranquilo, cansado. Mas agora eles estavam sozinhos. Note então que o Senhor foi conduzindo os seus discípulos num grau mais elevado na escola de piedade, preparando-os para coisas maiores. Lembram que esses homens foram todos martirizados, tirando um que traiu e João que, coitado, penou lá na ilha de Patmos, que talvez até em alguns momentos, como Jó, tenha dito: Senhor, abate a minha vida de uma vez. Eles, na escola de piedade, foram graduados para matérias mais pesadas, com provações maiores. Para quê? Para os fortalecer, edificar e fazer compreender a sua necessidade de incutir neles a segurança e a esperança
Agora, meu irmão, sabe quando você está vendo um filme e a câmera corta para uma outra perspectiva da cena, né? Nós estamos ali vendo uma pessoa fazendo alguma coisa, aí dá um corte, a câmera pega mais aberta e pega uma outra pessoa observando aquela mesma cena. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos sair do barco e vamos para cima do monte. E assim, em terceiro lugar, vejamos a oração do Senhor. Jesus era ocupado, mas sempre orava. Marcos afirmou lá no capítulo 3 o seguinte: Jesus não tinha tempo nem para comer. Mas aqui nós vemos que tempo para orar ele tinha. Ele se retirou e foi orar no monte. Acompanha comigo, irmão. O Filho de Deus, ele estava sempre em comunhão com o Pai. Agora, se o Filho de Deus, o unigênito do Pai, precisava de tempo para estar a sós e ter comunhão com seu Pai, quanto mais nós temos essa necessidade. Se ele, sendo Deus, orava continuamente, quanto mais nós deveríamos fazê-lo. E por que não fazemos? Não temos tempo? Esse é um exemplo para a igreja. A igreja deve ser marcada pela oração, porque sem oração, a igreja se torna fraca e vulnerável. E isso se dá também individualmente. Sem oração, nós nos tornamos fracos e vulneráveis. Ficai comigo e vigiai, disse Jesus, para que não entreis em tentação. Veja, será que nós já notamos que é nos momentos de tempestade, de dor, de aflição, de medo, de perseguição, de acidente, de doença, de necessidades em geral, que esse é o tempo que nós mais oramos? Você já notou isso? Já notou? E aí depois você vem me perguntar por que eu estou passando por tantas coisas. Note, não é castigo de Deus, mas talvez seja a única forma de Ele fazer com que nós, duros de corações, tenhamos tempo. E seja a única forma de Ele nos levar aos seus pés. E se for assim, bendita seja toda aflição que nos leva até Ele. Irmãos, que nós sejamos mais zelosos em reservar tempo para buscarmos o nosso Pai, não apenas nas nossas necessidades, mas no dia a dia. Já foi dito que a oração é a respiração do crente. Você está vivo, irmão? Está vivo? Se você está vivo, você respira. Se a oração é a respiração do crente, devemos respirar, devemos orar. Que nós não vivamos mais em apneia espiritual. Sabe o que é apneia? Trancar a respiração por um longo tempo. Você até consegue, mas chega uma hora que você vai precisar respirar. Para de viver em apneia espiritual. Veja, Jesus orava longamente e em particular. A palavra diz, ao anoitecer ele estava ali sozinho, no verso 23, e no verso 25 diz, de madrugada, Jesus se dirigiu até eles. Jesus estava sozinho, desde o anoitecer, orando, e orou até a quarta vigília, até no mínimo 3 horas da manhã, talvez até às 6, até de madrugada. A noite veio, escreveu um puritano. A noite veio e foi uma noite chuvosa, tempestuosa, e ainda assim o Senhor continuou em oração. Nós queremos orar quando estamos bem sentados. Se for de joelho, porque tem muita gente que tem essa religiosidade, né? Não, a oração é de joelho. Ah, que pena que aí a pessoa que não tem uma perna, que tem um problema que não pode dobrar o joelho, ela não vai poder orar, né, irmão? A oração
é como nós estivermos. Jesus estava na cruz e orou. A oração é como nós estivermos. Mas, se não for um ambiente legal, a gente não ora. Se não tiver tempo, a gente não ora. Se não tiver uma almofadinha para ajoelhar, a gente não ora. Mas Jesus ficou naquele monte, no meio de chuva e tempestade, e continuou orando. E note, nós não podemos, mas ele podia dar uma olhadinha para o vento e dizer, chega. Mas ele permaneceu. Isso nos ensina muito. Nós devemos entender, meus irmãos, que o monte em si não tem nada de especial, assim como nenhum monte tem. Alguns profetas do Antigo Testamento subiam ao monte para orar. E por conta disso, infelizmente, muita gente hoje criou uma religiosidade sobre orar no monte. Está mais perto de Deus. A gente aqui, então, que estamos num vale, tá difícil para nós, né? Temos que ir lá para o Spitzkopf, para chegar mais perto de Deus. A oração do monte é diferente, a oração na igreja é diferente. É diferente a gente orar, tomar vergonha na cara e orar. Essa já seria uma diferença bem grande. O monte, meus irmãos, era apenas um local solitário, um local bom para oração, porque era separado do barulho das cidades e da multidão. Jesus frequentemente buscava um local solitário para orar. E aí ele nos ensina tanto a necessidade do silêncio quanto da dependência espiritual. Que devemos orar e devemos buscar locais adequados para orar. Precisamos entender como que a solidão é necessária para tratarmos com Deus. Tem pessoas que nunca conseguem ficar em silêncio. Tem pessoas que nunca conseguem deixar a mente parada um pouquinho. E veja, eu não estou dizendo para ficar com a mente vazia que isso é oficina de Karl Marx. O que eu estou dizendo é que você parou, tem que puxar o celular, tem que estar vendo alguma coisa, tem que estar tocando uma música, tem que estar a TV ligada. A gente não tem mais tempo de ficar parado. Ah, o elevador vai demorar. Senhor, obrigado por esse dia, por esse tempo. Ah, o meu ônibus não chegou ainda. Senhor, que bom que eu tenho. Não, a gente já tem que puxar o celular, porque, a gente precisa estar atualizado em todas as bobagens das redes sociais. O próprio Senhor disse que quando fôssemos orar, deveríamos fechar a porta do nosso quarto atrás de nós. Locais solitários proporcionam tranquilidade para um tempo de oração e meditação. Quando foi a última vez que você meditou na palavra de Deus? Veja, depois que a multidão foi embora, o Senhor então pôde achar descanso, né? E como é que ele achou o descanso? Na oração. Na oração. E não é exatamente essa justificativa que nós damos para não orar? Senhor, eu estou cansado. O Senhor entende. Como que ele vai entender? Charles Spurgeon escreveu o seguinte: este foi o seu descanso e deleite, sozinho, mas não solitário. Se encheu de novas forças enquanto se comunicava com seu Pai. Já notou que quanto mais nós descansamos longe do Pai, mais cansados nós ficamos? Menos tempo nós temos. Se Jesus, o Filho de Deus, orava sozinho, por que nós, pó e pecado miseráveis, não deveríamos orar? Muitos de nós oramos somente na igreja, somente na frente dos outros, no máximo antes das refeições. Nós devemos orar também sozinhos. O puritano Matthew Henry escreveu assim: embora Cristo, sendo Deus, fosse Senhor de tudo e de todos, e a Ele as pessoas orassem, Cristo, na forma de homem, tinha assumido a forma de servo e orava. Aqui Cristo nos dá um exemplo de uma oração particular, de um momento particular entre Ele e o Pai, de acordo com a regra que Ele mesmo tinha ensinado no capítulo 6.
orar sozinho, fechar a porta. Vejamos então a intercessão constante do Senhor. A nossa experiência é semelhante à daqueles homens. Muitas vezes nós somos abalados pelas tempestades e ficamos perplexos, ficamos desesperados. Parece que o Senhor está longe e nos abandonou. Perdemos totalmente as nossas esperanças, observando as tempestades ao nosso redor, ou ao redor dos nossos irmãos, ou ao redor dos nossos amigos e familiares. E olhando para eles nessa situação, ou estando nessa situação junto com eles, ou estando sozinhos nestas situações. Jesus parece longe, distante. Aqui no texto nós vemos que ele estava no monte. E eu fiz questão de ler Marcos também, porque ele nos coloca uma palavra muito interessante. E vendo que se fatigavam a remar, Jesus estava no monte, vendo os discípulos, e estava orando. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva, mudar o foco da nossa visão. Se olhando de baixo para cima, nós não vemos nada, nós devemos lembrar que Jesus está olhando de cima para nós. Isso muda totalmente a nossa perspectiva da nossa situação. Você não está vendo o Senhor Jesus. Você está andando por fé. E essa fé tem que saber que Ele está te vendo. Aonde você estiver, da forma que você está, aquilo que você está vivendo. Cada aflição, cada tremor, cada lágrima sendo recolhida, diz o salmista, cada oração sendo guardada, nos ensina Apocalipse. Os discípulos não viam Jesus, mas Jesus via os discípulos. Isso, meus irmãos, saber disso transforma o nosso medo em esperança, segurança e confiança. Aqueles discípulos realmente estavam seguros, porque embora não pudessem vê-lo, Jesus via e Jesus cuidava deles. E muito mais importante do que nós o vermos, é sabermos que Ele está zelando por nós. Assim como Jesus intercedeu pelos seus discípulos do alto daquele monte, a palavra de Deus nos ensina que hoje Ele intercede pelos seus eleitos dos céus. Ele não está mais limitado a um monte, meus irmãos, mas está no mais alto céu, conforme Paulo vai escrever. Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8. E aí nós vamos ver em Hebreus escrito o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Às vezes a gente fica na dependência, e é bom, nós ficamos na dependência. Ora por mim, meu irmão. Mas saiba que se você não puder orar, se você não puder pedir para alguém orar, o Senhor está intercedendo junto ao Pai. E se você não puder orar, o Espírito Santo te ajuda. E a tradução correta não é nem que você vai gemer. Os gemidos são dele, por você. Assim como eles, os discípulos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo que Ele pareça não se importar.
Em meio às tribulações, nós precisamos crer que assim como Jesus ordenou aqueles discípulos a irem para o mar, foi Ele que nos trouxe ao momento que nós estamos vivendo, seja o que quer que estejamos vivendo. Foi Ele que nos trouxe até aqui. E assim como aquela tempestade veio ao encontro deles, por providência divina, as tempestades que nós atravessamos, todas elas também vieram ao nosso encontro pela mesma providência. O que muda é a razão. Como eu pontuei, há duas razões para essas tempestades. Ou Deus está nos disciplinando ou nos aperfeiçoando. Aquela tempestade veio para aperfeiçoá-los, para fazê-los crescer. Mas às vezes nós somos meio Jonas. Nós queremos ir contrário à direção de Deus e então passamos por tempestades para correção. E então somos disciplinados. Examinemo-nos então para descobrir qual é o tipo de tempestade que nós estamos atravessando. É disciplina? Correção? Ou é para transformação? Para aperfeiçoamento? Mas, meu irmão, seja qual for a tempestade que você está passando, lembre que foi o Senhor quem te trouxe a ela. E Ele fez isso com um bom propósito. Seja para corrigir os seus filhos ou para fortalecer os seus filhos. Porque todas as coisas cooperam, andam junto, concorrem para o bem. Aqueles que amam a Deus. Jamais esqueça que Jesus está intercedendo por todos nós. Mas alguém pode pensar, puxa, seria melhor não ter nenhuma tempestade, não estar vivendo nenhuma tempestade. Não, irmãos. É muito mais seguro estar no meio de uma tempestade sob o cuidado do Senhor do que estar em terra firme, aparentemente seguro, mas longe dele. Ele morreu somente pelos seus e intercede somente pelos seus eleitos. Isso não é calvinismo, isso é cristianismo. Não é por eles que eu peço, por aqueles que tu me deste. Ele nem sempre nos poupa do sofrimento, mas tem sempre um bom propósito em tudo que nós sofremos. E sempre vem ao nosso encontro durante as tempestades da nossa vida. O tempo é dele, não é nosso. Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas lá na fornalha. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova. Ele não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. Ele não vai nos livrar das tempestades, das aflições, mas vai nos livrar nas aflições. Talvez ele não chegue no momento em que nós desejamos, mas certamente chegará. Chegará no momento que nós mais precisarmos e jamais deixará de vir, tampouco chegará atrasado. Irmãos, eu avancei e eu quero dar algumas aplicações. Primeira, precisamos orar. Precisamos orar. Quantos de nós não tem tempo para orar porque é muito ocupado? Temos tempo para comer? Temos? Comemos? Comemos. Jesus não tinha tempo nem para comer, mas tinha tempo para orar. Dá para abrir mão até de uma refeição, fazer um jejum e orar. Dá para comer orando também, ao invés de mexer no celular. Se Cristo, sendo Deus, Todo-Poderoso, Consolador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo, puro, sem pecado, fonte de toda vida e virtude, de todo amor, graça e cheio do Espírito Santo, se Ele orava constantemente, como é que o pobre, pó e pecado não vai orar e vai deixar a oração de lado?
o Filho unigênito de Deus, estava sempre em comunhão com o Pai, por que nós, que fomos adotados nele, não estaremos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu falo isso principalmente para mim, porque talvez isso seja o nosso maior problema. Talvez essa seja uma das manchas da iniquidade em nossas vidas, que nos faz desprezar o Pai, aquele que nós dizemos amar, mas só vamos atrás dele quando temos problema. Que o Espírito Santo nos incline à oração constante. Depois aprendemos que ser cristão não isenta de dificuldade. Todos passamos por situações difíceis. Deus pode nos proteger de todas as aflições, pode nos sustentar e nos livrar de todo o mal. Contudo, nós não temos o direito, nem podemos exigir que a nossa vida aqui nessa terra seja um mar de rosas. O crente sofre como todo mundo, o crente tem medo como todo mundo, mas o crente tem algo que ninguém mais tem: paz e esperança que somente o Senhor pode dar. Terceira aplicação, nós aprendemos que todas as coisas, desde as nossas aflições até os fenômenos naturais, estão debaixo da soberania e controle absoluto de Cristo. Que nós jamais esqueçamos que os ventos, as ondas e as tempestades, assim como as aflições, problemas e dificuldades, que todos são servos do nosso Senhor Jesus Cristo para um bom propósito na nossa vida. Nada acontece sem ser por Ele determinado, e em tudo isso há um bendito propósito. Assim, esperemos pelo socorro dEle, com paciência. Ainda podemos talvez contemplar algo surpreendente, algo como Jesus andando por sobre o mar. Quarta aplicação. Sendo assim, entreguemos o leme da nossa vida ao Senhor. Quantos que me ouvem, que estão afligidos? Quantos que me ouvem estão sendo sacudidos por ondas e tempestades terríveis? Seja no trabalho, seja no estudo, seja nos relacionamentos, seja nas dificuldades financeiras, seja nas enfermidades, seja nas consequências de acidentes. Pior, quantos de nós sofrem o pior tipo de tempestade, que é aquela interior, que é aquela nos nossos corações, nas nossas mentes, quando além das circunstâncias exteriores nos afligem também o temor interno, a dúvida, a falta de fé, o medo de vacilar, o medo de não suportar. Todas essas coisas se tornam então uma tormenta horrível que sacode os nossos corações para lá e para cá. Irmãos, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que está em constante vigília à destra do Pai, intercedendo por cada um dos seus filhos. Descansemos em Jesus. Pastor, é mais fácil falar do que fazer. Eu sei. Pastor também passa aflição. Mas o que temos? O socorro sempre presente do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta aplicação, temos aqui consolo para os cansados. Aqueles discípulos estiveram muito tempo na tempestade, remando contra o vento, sem conseguirem sair do lugar. Eles estavam muito cansados. Muitas vezes nós, em nossas aflições, nós não estamos somente com medo, mas nós estamos cansados. Estamos cansados porque remamos e não saímos do lugar. Parece que nada acontece. Pior, parece que Deus nos esqueceu. Lembremos que o Senhor estava sob o monte olhando aqueles discípulos. Lembremos disso nas nossas aflições e cantemos com o salmista como cantamos hoje. Elevo meus olhos para os montes,
De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. Sexta aplicação, o socorro virá. Pode parecer que está demorando, mas Jesus Cristo virá. A noite pode parecer longa, a tempestade pode parecer furiosa. Nós estamos cansados e desesperados, mas o Senhor virá. Como eu disse, eu vou falar sobre Jesus andar sobre as águas na próxima mensagem, mas isso nos ensina algo. Observe, ele usou a tempestade e as ondas como o seu próprio caminho para chegar até os discípulos. O que isso nos ensina, meus irmãos? Não importam as circunstâncias, nem se nós vemos ou não alguma esperança. Importa é crer que no tempo certo Ele virá em nosso socorro de uma forma que provavelmente nos surpreenderá. Talvez aquilo que hoje parece ser o problema pode ser parte da solução. Aquilo que parece que vai nos destruir pode ser para nos ensinar. E aquilo que está nos assustando pode ser o nosso socorro usado pelo Senhor para chegar até nós. Outra aplicação, por pior que seja a tempestade, não tenham medo. Sabendo que o nosso Senhor e Salvador é o nosso sumo sacerdote todo-poderoso, então nós podemos afirmar junto com Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. O teu problema, a tua dificuldade, a tua aflição, a tua dor, a tua lágrima, a tua tempestade, as nossas necessidades, todas elas cabem dentro desse tudo. Tudo posso. Não é só sair do problema, é passar pelo problema. É viver o problema. É aprender com o problema. É glorificar a Deus no meio do problema. Tudo posso naquele que me fortalece. Então isso significa que nós podemos perseverar em qualquer aflição, porque o Senhor nos auxilia. Todos nós nos encontraremos em dificuldades, aflições e tempestades nesta vida. Não é surpresa. Jesus nos alertou que passaríamos por aflições. Mas, na medida em que nós lembrarmos que Ele venceu este mundo, que Ele está à destra do Pai, que Ele está intercedendo por nós, que o Seu Santo Espírito está comunicando a graça dEle a cada um de nós, seremos então animados, encorajados, renovados de esperança, porque nele nós estamos seguros. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo a cada um de nós esta manhã: tenham bom ânimo, coragem, eu sou, não tenham medo. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus.